Como seria se você fosse para uma escola de cavaleiros mágicos superpoderosos, onde você é o mais fraco de todos e ao mesmo tempo o mais habilidoso na arte da espada? Ficou confuso? Então vem com a gente pro recap desse anime, que por sinal é muito bom. 速くなってる。それに魔力も上がって。 A história começa com um flashback do nosso protagonista, Kurogane Ikki, que havia fugido de casa e acaba se encontrando com um velho misterioso, onde ele fala pro garoto transformar o ódio que ele sente em motivação para deixar de ser um fracote. Mas ódio pelo que exatamente? Logo após isso, corta pros dias atuais, onde ele já é mais velho e está treinando para fazer parte dos Blazers, que são na verdade cavaleiros mágicos. Depois disso, ele retorna para o seu quarto, onde acaba se deparando com uma waifu em uma situação um tanto quanto delicada, eu diria. E no momento que ela se prepara para mandar o maior gritão, o nosso prota, como o belo macho sigma que é, consegue contornar a situação, sugerindo que ele também ficasse na mesma situação vergonhosa que ela, para que assim eles ficassem kits. Isso com certeza é uma excelente ideia, mas que infelizmente não funciona na prática. O nosso querido Kurogane acaba levando um belo de um tabefe da mina. Após ele ter levado o tapa, passamos para a cena seguinte, onde nos é apresentado a diretora, que fala a respeito do desempenho da escola, que não está indo nada bem nos últimos anos. Depois dessa explicação, os dois entram na sala para conversar com a diretora a respeito do inconveniente acontecimento de mais cedo, onde o protagonista pede desculpa para a mina de cabelo vermelho por ter visto ela apenas com suas roupas íntimas, e ela até concorda com a condição que Kurogane cometa um tal de Hariki, que consiste em cortar o próprio estômago em um ato de sacrifício por honra. Kurogane não acha isso nada justo, afinal ele apenas a viu em suas roupas íntimas, e na visão dele isso não é motivo suficiente para cometer suicídio. Nesse caso eu sou obrigado a concordar. Mas ao ouvir isso, a Ruivinha fica puta da vida e quase coloca fogo na sala onde eles estão. Porém, o prota dá o migué de que só não conseguiu tirar os olhos dela pelo fato de ela ser extremamente atraente, e põe atraente nisso. Ouvindo essas palavras, ela fica com tanta vergonha que desiste de querer incinerar o nosso infeliz protagonista. Logo após isso, descobrimos que, graças à diretora, os dois serão colegas de quarto, dando ela a desculpa de que juntar o aluno reprovado, que é Rank F, com a aluna mais forte da escola, seria a melhor decisão. Mas, obviamente, a mina de cabelos vermelhos discorda da ideia. Então, novamente, a diretora diz para que eles resolvam essa questão em um duelo simulado, e o perdedor teria que fazer o que o vencedor quisesse. E assim, passamos para o tão esperado momento do duelo, onde os dois passam mais tempo conversando que lutando, até que a ruivinha chamada Stella Vermelion diz que não tem como Rank F vencer um Rank A. Eu conto ou vocês contam? Mas o prota dá uma de coach e rebate dizendo que o trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Até que finalmente eles iniciam um combate, e a Stella começa atacando o Kurogane, e quando parecia que ele estava em desvantagem, nos é revelado que o tempo todo ele estava apenas analisando todos os movimentos dela, para logo após copiar e usar contra ela mesma. Onde foi que eu já vi algo parecido com isso? Contudo, isso não é o suficiente para derrotá-la. Então o protagonista ativa sua técnica secreta chamada Itoshura, onde ele amplia todas as suas habilidades físicas, e assim consegue vencer a luta. Mas, como nada é de graça nessa vida, após usar essa técnica ele acaba ficando exausto e desmaia, terminando em uma situação pior que a de Stella, que foi a derrotada da história. Na cena seguinte, vemos Stella na enfermaria conversando com a diretora, se sentindo arrependida por ter subestimado o prota e indignado por ele ser Rank F, mesmo sendo tão habilidoso e forte. Então a diretora explica que o rank de um aluno não é baseado na arte da espada, e sim em suas habilidades mágicas, coisa que o nosso prota é desprovido. Momentos depois, ela vai até o quarto onde Kurogane está descansando, e de repente começa a passar a mão no corpo do rapaz enquanto ele dormia, dando a desculpa de que, por ele ter a visto semi-nu há um tempo atrás, ela tinha o direito de fazer isso com o garoto. Agora imagina aí a merda que ia dar se fosse o contrário. Logo depois de todo esse alvoroço e um pouco de resistência, ou não, ela finalmente aceita ficar no mesmo quarto que Kurogane. No dia seguinte, os dois saem juntos pra correr. Kurogane diz estar feliz, pois hoje será o dia em que sua irmã adentrará o colégio. E Stella, desconfiada, pergunta se eles são realmente irmãos de sangue, e parece ficar feliz quando ele responde que sim. Mal sabe ela que... Bom, você já vai descobrir. Então passamos pra sala de aula, onde uma professora que mais parece uma zumbi explica aos alunos sobre uma espécie de campeonato que todos irão participar, e os 6 melhores colocados serão os representantes da escola. Ao término da aula, enquanto Kurogane e Stella caminhavam, uma mina de óculos se agarra no prota e começa a esfregar o Sugoi Dekai no braço do rapaz, dizendo ter virado uma grande fã após ele ter vencido a ruivinha no outro dia. Como se isso não bastasse, aparece outra mina que já chega beijando o prota sem mais nem menos. E pra piorar, essa é sua irmã de sangue, Shizuko Kurogane. Bom, que isso aqui vai virar um harém a gente já sabe, mas de todas elas, sem dúvida essa irmãzinha do prota vai ficar em 6º lugar, se é que me entende. E tudo isso acontece enquanto Stella apenas observa e fica se mordendo de ciúmes do protagonista. Mas não demora muito e logo as duas começam a brigar pelo prota na base da espada, no meio da escola e dos alunos. Só que como isso não era permitido, a diretora obriga as duas a limparem um banheiro feminino por uma semana como forma de punição. Mesmo depois disso, a rivalidade de ambas se estende por muito tempo.
tempo. E Shizuka explica que Stella nunca entenderia como o Prota se sente e que ele foi tratado por sua família como se não existisse, deixando Stella surpresa. Daí ela não perde tempo e vai falar com Kurogane sobre isso. Então ele conta que sua família era renomada por ter blazers de alta classe, porém ele era o único que não possuía habilidades mágicas e por isso era tratado como se não existisse por todos. Até que um dia ele se cansa de tudo isso e decide fugir, mas acaba se perdendo no meio da neve. E quando estava prestes a morrer, um velho chamado Samurai Ryoma, que era na verdade avô do garoto, aparece e o salva, proferindo aquelas palavras estereotipadas que você viu no início desse vídeo. Então Kurogane conta que apesar de todas as dificuldades que passou, ele treina pra um dia ser um grande coach como aquele velho um dia foi. Depois de todo esse flashback, os dois voltam pro quarto e Kurogane vai tomar um banho. E como já era de se esperar desse tipo de anime, a ruivinha não perde tempo e também entra no banheiro se oferecendo pra lavar o corpo do Prota, dando a desculpa de que por ela ser sua serva tinha a obrigação de fazer isso por ele. Nem parece aquela mina do início do episódio que queria queimar o cara vivo. Num outro dia, eles estão treinando juntos, até que Stella recebe um e-mail da escola, dizendo que um cara chamado Momotani seria seu primeiro oponente. Logo após isso, ela fica toda envergonhada e decide chamar o Prota pra um encontro, mas antes que ela terminasse de falar, a irmã do rapaz o chama primeiro por mensagem, deixando Stella enfurecida. Um tempo depois, todos se encontram e podemos ver Shizuko junto de seu colega de quarto, que se chama Alice. E sim, é um homem. Bom, pelo menos biologicamente falando. Aliás, ele até aproveita a oportunidade pra tirar uma casquinha do Prota, o que deixa as garotas em alerta com relação a ele. E como já era de se esperar, as garotas passam a maior parte do tempo competindo pela atenção de Kurogane. Porém, esse momento de lazer é subitamente ameaçado por um cara misterioso, junto de seus capangas. Enquanto Kurogane e Alice estavam conversando no banheiro, dois caras mascarados invadem o local, e um deles começa a atirar pra todo lado sem pena da munição. Mas por sorte, Alice tinha a habilidade de controlar as sombras, e assim os dois se salvam. Nesse momento, Kurogane conversa com a diretora por telefone, que dá a eles a permissão de usarem seus armamentos espirituais fora da escola, para que assim ajudassem a polícia contra os criminosos. Enquanto isso, Shizuka e Stella, que estavam entre os reféns, bolam um plano para tentar salvar todos dali. A princípio, Stella consegue proteger um garotinho, mas quando o blazer criminoso está prestes a atirar na mãe da criança, ela vai pra cima do homem com tudo. Porém, era uma armadilha. Ele tinha a habilidade de absorver poder e usa o ataque dela contra ela mesma. Então o blazer do mal ordena que Stella se desculpe de joelhos, completamente nua, no lugar do garotinho. Sem escolha, ela começa a se despir. Kurogane, que estava escondido vendo isso, fica muito prostituto. Afinal, é a waifu dele, né? Mas Alice diz pra que ele não faça nada, pra não atrapalhar sua irmã Shizuko, que estava no meio dos reféns, preparando uma barreira mágica pra proteger todos. No momento que finalmente ela termina, uma barreira de água se ergue, protegendo todos do tiroteio. Kurogane aproveita a oportunidade e já pula em cima do blazer criminoso, com o modo Itoshura ativado, arrancando o braço dele e o impedindo de lançar qualquer magia. E finalmente, quando achamos que tinha acabado, uma mulher do grupo dos criminosos, que também estava infiltrada nos reféns, ameaça atirar em uma mulher refém, caso Kurogane e sua turma não soltassem o líder dela. Porém, como aqui é um plot twist atrás do outro, aparece outro blazer, só que esse tem aimbot e usa hack, até porque ele elimina todos os criminosos sem nem ao menos aparecer pra eles. Mas enfim, né, segue o roteiro. Mais tarde, descobrimos que ele também é um aluno da escola dos Cavaleiros Mágicos, que se chama Kirihara, e também é um antigo rival do protagonista. E como se não bastasse, adivinha só, ele será o primeiro oponente do Kurogane. Olha que maravilha. Agora se inscreve aí pra não perder as próximas postagens e ajudar a gente que tá começando agora. Comenta se você quiser a parte 2. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.